E aí, pessoal, tudo bem com vocês, estudantes? Aqui é o professor Volney, sou professor de ciências, estou aqui para mais uma aula, onde hoje eu contarei com a presença e a ajuda da Elisângela, que vai estar aí interpretando a nossa aula. Não esqueçam, o meu símbolo é esse aqui. Gente, na aula de hoje, nós pretendemos trabalhar um pouquinho, reconhecer a estrutura atômica dentro dos elementos químicos. Vamos ver um pouquinho sobre a tabela periódica, vamos diferenciar número atômico de número de massa, vamos compreender o que são isótopos, o que são íons. Até agora nós só falamos sobre átomos neutros. Vamos ver agora o que são íons também. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu inicio fazendo uma reflexão com vocês sobre a imagem. Vocês com certeza já devem ter brincado de quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, quando você pega aquelas pecinhas, vai montando até chegar a um objetivo. Pois bem, estudar a tabela periódica também se assemelha a uma brincadeira como a do quebra-cabeça. Porque a tabela periódica, ela olhando dessa forma, para vocês do 9º ano que estão tendo um contato inicial com ela, vocês às vezes se assustam. Quantas informações, quantas coisas, quantos números, quantas cores, quantos símbolos. Sim, num primeiro momento pode assustar, mas vocês vão observar o quanto é prazeroso, o quanto é gostoso identificar o que é que significa cada um desses sinais e como é prazeroso você entender a química a partir disso, a partir desta construção humana. Bom, qual é a relação entre tabela periódica e estrutura atômica? Lembrando que estrutura atômica, as estruturas que formam o átomo são prótons, nêutrons, elétrons, elétrons dentro da eletrosfera, lá na eletrosfera, nas camadas, e os prótons e nêutrons estão dentro do núcleo, formando lá a carga positiva e a carga neutra. Gostaria de explicar para vocês aqui no quadro sobre isso, rapidamente, para fazermos uma relação disso que eu falei. Então nós temos lá o núcleo do átomo, e ali dentro do núcleo do átomo, as cargas elétricas positivas, os prótons, e os nêutrons, prótons e nêutrons. Ao redor do átomo, nós temos as camadas eletrônicas formadas pela eletrosfera. O que é que nós temos na eletrosfera? Camadas eletrônicas e principalmente carga elétrica negativa, também conhecida como elétrons. Tranquilo? Quando eu tenho uma soma de prótons mais nêutrons, eu tenho a massa atômica, que é representado pela letra A. Tá bom? Um átomo, quando está em equilíbrio, a carga positiva é igual à carga negativa. Este átomo está em equilíbrio, está neutro. Então, a carga positiva é igual à carga negativa, ou seja, prótons é igual à quantidade de elétrons. Olha lá, ó. Quantos prótons eu tenho? 1, 2, 3. Quantos elétrons eu tenho? 1, 2, 3. Em equilíbrio. É um átomo neutro. Outra questão muito importante. Número atômico, representado pela letra Z. O número atômico é a quantidade de carga positiva. É também a quantidade de carga negativa, quando o átomo está em equilíbrio, como eu acabei de falar. Mas o número atômico, ele também identifica o átomo. Agora vamos voltar ali para o nosso slide, para a nossa analogia. Aqui na tabela periódica, você consegue identificar todas as estruturas atômicas observando cada elemento químico. Porque cada elemento desse é a representação do átomo que o condiciona. Aqui eu tenho número atômico de todos os átomos, todos os elementos químicos. Eu tenho 118 elementos, desde o número 1 até o centésimo, decentésimo oitavo. É isso? Aqui também eu tenho, gente, o número de massa de cada um deles, o número de nêutrons. Aqui, pessoal, eu consigo identificar que só um deles
só um deles tem número atômico 1, é o hidrogênio. Só um deles tem número atômico 2, é o hélio. Só um tem o 3, o lítio. Só um tem o 4, que é o berílio. Só um tem o 5, que é o boro. Só um tem o 5, tem o 6, que é o carbono. Cada elemento tem o seu número atômico. Olha, o potássio aqui é 19. Do lado dele o cálcio é 20. Esse número atômico é a quantidade de prótons, de carga positiva que ele tem. Se o átomo está em equilíbrio, é também a quantidade de carga negativa. O número maior, que está lá no elemento químico representado, é o número de massa. Isso já é diferente. É a quantidade de cargas que estão dentro do núcleo. Quem que está dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Então, quando eu somo prótons mais nêutrons, eu tenho a massa atômica, o número de massa. Tá bom? Olha aqui, ó, aqui vai ficar mais simples. Elemento químico é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Então, todos os átomos de rádio que têm o número atômico 88 estão representados lá na tabela periódica. Aqui eu tenho, pessoal, número atômico 88. Número de massa é um número maior, 226. Quer saber o número de nêutrons desse elemento, desse átomo? Pega o número de massa e diminui pelo número atômico, é o número de nêutrons. Se esse é um átomo que está em neutralidade, em equilíbrio, a carga positiva, o 88, é igual à quantidade de carga negativa. Se você vai lá e vê uma questão assim, qual é a quantidade de elétrons representado na tabela periódica do elemento rádio? Você vai lá na tabela periódica, identifica o número atômico e responde 88, porque o número atômico de um átomo neutro é a mesma quantidade de prótons e quantidade de elétrons. Tá bom? Assim para os demais. Olha o oxigênio. O oxigênio ele tem um número 8 aqui em cima e o 16. O 16 é a massa. Por que eu sei que é a massa? Porque é a soma de prótons e nêutrons. Então tem como ele ser menor do que só o prótons. Enquanto o 8 é só a quantidade de carga positiva, o 16 é a quantidade da positiva mais a carga neutra. Tá bom? Então o número de massa do oxigênio é igual a 16. O número atômico, prótons e elétrons é igual a 8. E o número de nêutrons? Eu pego a massa e diminuo pelo número atômico. 16 menos 8 é 8. Tá bom? Assim para o mercúrio, carbono e assim sucessivamente. Olha lá, o número atômico e o número de massa são representados nos elementos químicos da seguinte maneira. Não é uma regra. Vocês vão ver em tabelas diferentes aí. Aqui esse X é um símbolo qualquer, é fictício, é um exemplo só. Não tem elemento químico representado pela letra X. Tá? XE sim, xenônio, mas X sozinho não tem. Esse X seria um símbolo qualquer, poderia ser Na do sódio, poderia ser o K do potássio, poderia ser o B do boro e aí do Li do lítio, enfim. Até é importante dizer que quando um elemento é representado por uma letra só, essa letra tem que ser maiúscula, tá? Maiúscula. Quando ele é representado por duas letras, obrigatoriamente a primeira tem que ser maiúscula e a segunda minúscula, tá bom? Alguns elementos possuem o seu nome com as iniciais, seu símbolo com as iniciais do seu próprio nome, que é o caso, por exemplo, do cálcio, do oxigênio. Oxigênio, começa com a letra O, oxigênio, tá? Mas nem todos são assim. O que é que a letra K tem a ver, por exemplo, com potássio? Não tem nada. Por que existe essa diferença? Porque a tabela periódica, ela foi escrita, os símbolos foram escritos de acordo com o seu nome, em grego, em latim. Então, por esse motivo, existe essa diferença. Muitas vezes, a inicial, o símbolo não é a inicial do seu próprio nome. Tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então, olha lá, os números são representados, o número maior é o número de massa, a soma dos prótons e nêutrons, o número menor é a quantidade de prótons. Olha lá, pessoal, o cálcio aqui, ó. O cálcio, lá na tabela periódica, está representado da seguinte maneira. Esse número 20 aqui é o número atômico, que também é a quantidade de carga positiva. Como que é o nome? Prótons. Que também é a quantidade de carga negativa. Como que é o nome? Elétrons. Cada elemento tem o seu número atômico, certo? Aqui eu tenho o cálcio. Aqui do ladinho do cálcio
eu tenho o número atômico que tem o elemento que tem número atômico 19. Só tem um na tabela que tem número atômico 19, é o potássio. Embaixo, gente, eu tenho esse número que está quebrado aqui, ó, 40,078. Esse 40 é a quantidade de massa. O que é a massa mesmo? A massa é a soma dos prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons, as cargas que estão dentro do núcleo. Se eu somo os prótons mais nêutrons do cálcio, eu tenho massa igual a 40, tá bom? Se eu fiz isso, eu também chego à conclusão de que a quantidade de nêutrons do cálcio é igual a 20, porque eu pego a massa, diminuo pelo número atômico e tenho o número de nêutrons. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos fazer uma atividade aí, ó. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e número de massa igual a 209. 83 prótons, positivo. 83 elétrons, negativo. Esses números são iguais mesmo. Se o átomo tiver neutro, são iguais. E o número de massa igual a 209. Qual é o número atômico desse átomo? Então você pega lá a massa e diminui pelo número atômico. E aí eu gostaria de saber qual é a resposta, tá bom? Número atômico, todos os elementos têm o seu número atômico. São representados pela carga positiva. Olha aqui, ó. Tá bom? Pensem se o que eu falei agora por último procede. 83 prótons. E ele quer saber qual é o número atômico desse átomo. Vamos ver se vocês conseguem responder rapidamente aí. Em 1 minuto eu já volto. Aí, gente, precisa fazer alguma conta para responder essa questão? Relacionaram com o conteúdo? Quando eu falo em prótons, eu também estou falando em número atômico. O problema é saber qual é o número atômico desse átomo. O número atômico é a quantidade de prótons, é a quantidade de elétrons, beleza? A resposta é 83. Muito bem. Origem do nome do elemento químico. O nome pode variar de um idioma para outro, mas o símbolo é universal, exatamente. O símbolo é universal. O símbolo K do potássio vai ser utilizado no mundo inteiro. O símbolo H, a letra H, o símbolo H do hidrogênio será assim no mundo inteiro. A letra O para o símbolo do oxigênio também, beleza? O nome pode variar de idioma, né? Grande parte dos nomes tem origem em latim, o grego também, como eu falei. É formado por uma letra maiúscula ou por duas letras, uma maiúscula seguida de uma minúscula. Não esqueçam, sempre é assim. O símbolo vai ter uma maiúscula e uma minúscula quando forem representados por duas letras. Quando for representado por uma letra só, nós colocaremos uma letra maiúscula, sempre. Tá? Então aqui no elemento sódio eu tenho, ó, símbolo sódio, nome, símbolo Na, nome sódio, 11, número atômico, o número que está identificando o átomo de sódio. Só isso? Não. O número, a quantidade de prótons e também a quantidade de elétrons. E o que são isótopos? Olha lá, pessoal. São átomos que possuem o mesmo número de prótons ou número atômico e diferente número de nêutrons e de massa. Então, quando você observa lá, dá um exemplo aqui, eu tenho vários átomos de hidrogênio. Todos eles têm número atômico iguais. Eles são isótopos. Beleza? É isso. Quando eles têm número atômico iguais, mas diferentes números de massas, esses átomos, em comparação, vão se chamar isótopos. Tá bom? Vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Assinale a alternativa onde encontram-se os isótopos. Olha a alternativa A. O bário, ó, 55, 56. Telúrio, 55 lá em cima, 52. Qual que é a massa do telúrio aqui? A massa é um número maior, está aqui embaixo, tá bom? O número atômico está lá em cima. A mesma coisa, reflitam aqui a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D.
Respondam em 1 minuto, eu já volto. Percebam lá, observe o número de massa e o número atômico antes de responder. E aí, pessoal, responderam? Aqui tem uma pegadinha, ó. Olha a alternativa A. Na alternativa A eu tenho bário, 56 aqui embaixo, 55. E o telúrio ali, 52 e 55. Ó, notem como é uma pegadinha. Vocês estão vendo ali que tem 55 em cima para cada um. Esse 55 do bário é o número atômico, porque ele é menor do que o 56. É o número menor, o número atômico, lembram? Esse 55 do telúrio não é o número atômico do telúrio, é o número de massa, porque ele é maior em relação ao 52 que está representando. Aqui é o número atômico. Isótopos, gente, são aqueles que possuem número atômico iguais. O número atômico do telúrio é diferente do número atômico do bário. Por isso que eu sempre digo que aquela regra de número atômico estar embaixo, estar em cima, não funciona. Em várias tabelas eles estão em locais diferentes. É sempre entender, o número menor é o número atômico, o número maior é o número de massa, tá bom? Qual é a resposta certa aqui? Se vocês analisarem, olha o cálcio aqui, ó, o elemento químico cálcio. Ele tem número atômico 20 aqui. Lá do outro lado, o número atômico do cálcio também é 20. Eles têm números atômicos iguais, mas massas diferentes, portanto, esses são isótopos. Beleza? Olha a alternativa C respondida. Íons. Agora nós vamos para uma outra questão. Vamos falar sobre íons. Mas o que são íons? Vamos analisar primeiro o que é um átomo, né, pessoal? Antes da gente entender o que é um íon, um átomo neutro. Olha só, aqui eu tenho um átomo representado do elemento químico sódio. Nesse átomo, eu tenho carga positiva dentro do núcleo igual a 11, ou seja, prótons igual a 11. Se esse átomo está em equilíbrio, isso quer dizer que a carga elétrica positiva é igual à carga elétrica negativa. É um átomo neutro. Vamos contar? Aqui estão os elétrons, a carga elétrica negativa. Estão espalhadas na eletrosfera. Camada K, camada L, camada M. A última camada, lembram como que é o nome? A última camada da distribuição é chamada de camada de valência. Pois bem, então contem comigo. Na camada K tem 2 elétrons. Na camada L tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2, 10. E na camada M, a camada de valência, tem mais 1. 10 mais 1, 11. Então esse átomo aqui, ele tem carga negativa igual a 11. Ou seja, ele tem 11 elétrons, tá bom? E a carga positiva, tá aqui, ó, carga positiva, prótons, também é igual a 11, os prótons. Gente, isso aqui é um átomo neutro, nós já falamos sobre isso. Mas, olha o que pode acontecer. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer do sódio perder algum elétron, 1, 2, 3, perder elétrons. Quando ele perde elétrons, o que acontece? A carga elétrica positiva fica em desequilíbrio com a negativa, agora elas não são iguais. Agora, se ele perdeu um elétron, ele ficou com mais carga positiva. Então nós não podemos mais chamar de átomo apenas. Agora isso aqui receberá o nome de, olha lá, ó, íon. Íon. Esse íon aqui é porque está em desequilíbrio. Aí eu vou pensar, a carga elétrica positiva desse íon é igual a 11, positiva igual a 11. A negativa, ele perdeu um elétron. A negativa é igual a 10. Por isso ele não é mais átomo neutro, agora ele é íon, porque as cargas estão em desequilíbrio. Qual é a quantidade maior? É de carga positiva ou de carga negativa? De carga positiva. Então esse aqui vai ser um íon, olha lá, ó, o íon positivo.
O íon positivo ele tem um nome diferente. Vai se chamar íon cátion. Tá certo? Agora eu não tenho átomo de sódio. Agora eu tenho um íon cátion. Eu tenho um íon de sódio. Porque ele perdeu um elétron. Tá, professor, mas se ao invés de ele perder, ele ganhar um elétron. Opa, aí muda de figura. Se ele ganhar um elétron, vamos supor, ele tinha aqui aquele elétronzinho que a gente tinha visto. Tá certo? Aqui na camada de valência estava tudo normal. Mas ele ganhou um elétron. Quando que ele ganha? Calma, isso é para as outras aulas. Ele ganhou um elétron. Só imagine que ele acabou de ganhar um elétron aqui. Ó. Ele tinha prótons igual a 11, que ainda tem, lá não se mexe. E elétrons, carga negativa, também era 11. Como ele acabou de ganhar uma, ele ficou com 12. Agora ele não pode ser chamado de átomo mais, porque as cargas não estão mais em equilíbrio. Agora tem mais carga negativa do que positiva. Então como que ele vai se chamar? Lembram? Íon. Só que como ele tem mais carga positiva agora, porque ele ganhou um elétron, ele vai ser o íon negativo. O íon negativo, ele também tem um nome próprio. O íon negativo vai se chamar ânion. Íon ânion. Vou colocar aqui negativo. Íon cátion, positivo. Pessoal, nós não podemos esquecer isso. Quando um átomo, quando está em equilíbrio, é um átomo neutro. Carga positiva, prótons é igual aos elétrons. Quando esse átomo ganha elétrons, ele vai ficar mais negativo. Já está em desequilíbrio. Então, eu vou chamar isso de íon. Se ele tiver mais carga negativa do que positiva, é um íon ânion. Se ele tiver mais carga positiva do que negativa, eu vou chamar de íon cátion, íon positivo, porque ele tem mais carga positiva. Tá bom, gente? É assim que a gente vai identificar. É o que está mostrando aqui no slide, né? O que são íons. Aqui, novamente, explica o que eu acabei de falar no quadro, né? Quando ele perde ou ganha elétrons. E aqui a gente consegue identificar. Olha lá, ó, um átomo perdendo elétrons e se transformando em íon, tá? Vamos ver se vocês entenderam. O símbolo para o íon cátion, o símbolo para o íon cálcio, Ca2+, indica que, olha lá, 2+, indica que é um cátion, 2, ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Vamos ver se vocês entenderam, assinale a alternativa correta. Aqui eu já coloquei a alternativa direto com a resposta para vocês. A alternativa correta é a alternativa A. Peço desculpas, esse slide aqui deu um probleminha. O símbolo para o íon cálcio, Ca2+, indica que a alternativa A, 1, é um íon, é um cátion, tá bom? Porque ele se tornou um elemento com maior carga positiva em relação à carga negativa. Vamos ver outro exercício, agora vai dar certo. O símbolo para o íon sódio, Na3-, indica que, olha lá alternativas lá. 1, perdeu 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Perdeu 2 elétrons. 2, é um ânion. Assinale a alternativa correta. Agora eu vou dar o tempo para vocês responderem. Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, a 1 e a 2 estão corretas. Ou D, nenhuma alternativa está correta. Agora com vocês, eu já volto. Daí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, quem respondeu a alternativa B é isso mesmo, é um ânion, né? O íon que ficou mais eletronicamente negativo, ou seja, ele recebeu um elétron. Gente, quero dizer para vocês que peço desculpa mais uma vez, o penúltimo slide não estava como eu gostaria, né? Já estava com a resposta ali, mas é assim, nós não temos compromisso com o erro, né? A própria ciência não é infalível.
a ciência é uma construção humana e se o homem não é perfeito, é lógico que as coisas que ele constrói também não pretendem ser perfeitas, tá bom? Bom, hoje nós falamos aí sobre as propriedades estruturais do átomo, elementos químicos, número de massa, número atômico, tipos de íons, né? Lembram íons cátion e íons ânion. Salvo alguns erros, eu agradeço e espero que vocês tenham gostado e compreendido esses termos e se familiarizado principalmente. Peguem a tabela periódica, analisem a tabela periódica, vejam lá o número atômico, o número de massa, os prótons, nêutrons, elétrons, que estão intimamente condicionados às informações que estão nos elementos. Fica aqui um grande abraço e até breve.